A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza falando e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, da gente se encontrar aqui para conversar sobre o Espiritismo e como ele pode modificar e nos auxiliar no olhar que a gente tem para a vida, para as nossas dificuldades, como também para as nossas alegrias, né? E então, como é que anda seu esforço durante esse tempo de pandemia, né? Hoje eu trouxe uma reflexão de Emmanuel no livro Ceifa de Luz, que ele dá uma força para a gente aproveitar esse tempo de trégua, esse tempo, esse intervalo, esse parênteses que nós estamos vivendo, para que a gente permita que haja renovação. Então é sobre a renovação que a gente vai conversar hoje, né? Renovação dos pensamentos, renovação dos sentimentos, quem sabe renovação das ações, né? Para poder iniciar essa nossa conversa, vou me remeter à carta de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, a segunda carta dele, lá no capítulo 3, versículo 13, ele diz para a gente: "E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem." Então, olha Paulo de Tarso dando a força para a gente não abrir mão do trabalho do bem, não abrir mão de agir no bem, mesmo que você não esteja sendo compreendido, mesmo que você não esteja sendo acolhido. Nossa questão não é com os outros, a nossa questão é com o nosso Criador, é com a nossa consciência, né? Então, não vos canseis de fazer o bem. Eu sei que às vezes a gente fica cansado porque a gente está tentando e o outro não reage, né? Às vezes a gente está com aquele familiar difícil, a gente dá 10 passos na direção dele, ele não dá nenhum. E às vezes a gente está querendo modificar a nossa maneira de trabalhar, e aí lá no nosso trabalho profissional a gente está querendo fazer mudanças, está querendo trazer ares novos, coisas novas, e aí os companheiros de trabalho não estão dispostos a renovar, não estão dispostos a dar um passo a mais ou um esforço a mais para que as coisas fiquem melhores. Então, vim aqui para dizer para você, não tem problema. Vamos manter aqui o nosso coração nesse propósito firme que Paulo de Tarso nos convida, da gente não se cansar de fazer o bem. Isso que você está agindo está dentro dos parâmetros de Jesus, do que é o bem? Então sustenta. Já pensou se Jesus se cansasse de fazer o bem? Se os apóstolos cansassem de fazer o bem diante das adversidades, né? Então a gente precisa se lembrar da água de rio, por exemplo, quando encontra uma pedra grande, né? A água do rio, quando encontra uma pedra grande, ela dá a volta. Mas a água do rio não se cansa de fazer o bem, que é levar água para todos os lugares aos quais o rio tem a obrigação de trilhar até chegar no mar. Então nós também temos que aprender a contornar, temos a aprender muita coisa com a natureza, né? Deixar passar, relevar. Isso não é ser conivente com o bem, eu estou falando daqueles obstáculos que não nos cabem fazer mais do que nós já estamos fazendo, mas nós precisamos continuar fazendo a nossa parte. Então, fazer a nossa parte, o que é fazer a nossa parte, né? É isso que a gente precisa pensar. Será que eu tenho que mudar alguma coisa na minha estratégia? Será que eu tenho que recuar um pouquinho para poder esperar o movimento do outro? Será que eu posso continuar fazendo bem e fazendo orações pelo outro, pelo ambiente onde eu trabalho, onde eu estou militando, e poder, aos poucos, ir descobrindo qual é a melhor maneira de poder envolver esses meus familiares ou esses meus colegas de trabalho, seja lá o ambiente que você frequenta, para que eu possa continuar trabalhando no bem,
né? Pelo bem de nós todos, pelo bem desse trabalho. Então, quando a gente mantém esse propósito do bem, a renovação vem do seu próprio ânimo de prosseguir e ter fé naquelas ações que você começou. E quando você estabelece essa relação de fé, né, de confiança, porque fé é confiança, de confiança no teu propósito, a espiritualidade vem te intuir, te fortalecer para você se manter naquele trabalho, para você se manter naquela ação, para você se manter fazendo ali o teu evangelho no lar, mesmo que ninguém vá, de você poder manter a palavra sadia, a conversação sadia, né? Fazendo sempre a higiene do ambiente em que você está. Então, Emmanuel diz aqui no livro Ceifa de Luz, o título da página é Renovação e Amor, porque esse trabalho que a gente faz de sustentar o bem, continuar fazendo o bem, que renova a nossa alma, precisa ser feito com amor. Se a gente usar de alguma agressividade, se a gente fizer algum tipo de ação que seja com raiva, revoltado, aborrecido, a gente retira a força daquela impulsão que a gente estava vindo, né? Então, se você está começando a se irritar, ficar aborrecido, com raiva, com vontade de explodir, opa, está na hora de você dar um passinho para trás, meditar, orar e perguntar: o que eu estou precisando para poder me abastecer? Porque se eu já estou com raiva, se eu já estou explodindo, é que eu estou gastando mais energia do que eu tenho para dar. Estou usando do que me falta. Então eu preciso me reabastecer e me nutrir. Então talvez esse trabalho do bem que você está empreendendo, você está indo para dando passos ou fazendo movimentos que você está precisando de colocar gasolina, está precisando se nutrir, está precisando se abastecer. Então dá um passinho para trás, faça as suas meditações, as suas orações, para você se nutrir e aurir forças para retornar. E aí, Emmanuel diz que esse retorno pode ter como finalidade aquilo ser uma oportunidade de você recomeçar, ou de você reaprender, ou de você instruir, ou quem sabe, está na hora de reerguer. Então, que a gente não se canse de fazer o bem, mas esse bem envolve fazer um bem para si. Então eu preciso de chances e de contatos de renovação comigo mesmo para eu ver, bom, nesse trabalho do bem que eu estou empreendendo as minhas forças, que tipo de ação realmente eu estou envolvido, né? Esse trabalho do bem me ajuda a recomeçar? Ou me ajuda a reaprender? Ou me ajuda a me instruir? Ou me ajuda a reerguer? Porque nenhum trabalho do bem é para o outro só, né, gente? Ele é em primeiríssimo lugar para a gente. É para a nossa renovação espiritual. É para o nosso amadurecimento espiritual. Não há nenhum egoísmo nisso. Pelo contrário, a humildade, quando a gente reconhece que tudo que a gente faz é primeiro para cuidar das nossas fragilidades. Quando a gente acha que tudo que a gente faz é só para o outro, nós estamos num lugar de muita arrogância, porque nós ainda somos muito aprendizes para a gente já se colocar nesse lugar de mestre. Mestre só Jesus. Só Ele é que tinha a oportunidade, ou a chance, ou a tarefa de doar sem ser primeiro para si, por causa do nível evolutivo que Ele já tinha alcançado, né? Jesus é um doador universal, diferente da nossa condição. Se você está nesse lugar de doar, presta atenção. Qual é a necessidade minha que está sendo atendida nesse meu processo de dar? Então, não se canse de fazer o bem. Então, nesse meu processo de fazer o bem, qual é a necessidade minha que está sendo atendida, né? O que está acontecendo aqui na minha alma que me ajuda toda vez que eu me lanço para dar? Então, continua, Emmanuel. O amor que estejamos acrescentando à obrigação que nos cabe cumprir é sempre plantação de felicidade para nós, não é? Olha só isso que ele está dizendo, né? Então, tudo aquilo que você oferece para o outro, na verdade, é a sua sementeira que você está cuidando. Então, faça isso com amor, com dedicação, com paciência. Se você perceber que você está se irritando, se você está se desesperando, agindo de algum tipo de violência ou agressividade, é hora de você recolher um pouquinho e poder pensar. E aí agora eu vou terminar com Emmanuel aqui. Onde estiver e como estiver, nas áreas da dificuldade,
Dê serenidade ao teu espírito de serviço. Isso que eu estou chamando de um passinho atrás. Entenderá com facilidade que o amor cobre realmente a multidão de nossas faltas, apressando em nosso favor a desejada conquista de paz e libertação. É isso, queridos, que a renovação essa semana aconteça com muito amor. Você cuidando de você primeiro, encontrando em você condições, recursos, para você continuar todo o seu trabalho no bem. E parafraseando Paulo de Tarso, não se canse de fazer o bem nunca. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.